Olá, seres humanos do YouTube! Meu nome é Roberta, sou professora de arte. Seguimos aí com mais uma aula de artes, dessa vez para o primeiro ano do ensino médio. Espero que vocês gostem. Links para download na descrição do vídeo. Dessa vez não tem apenas o link para essa apresentação PowerPoint, mas também tem o link de um arquivo de texto de apoio para essa aula, que deve ser distribuído para os alunos, caso seja do seu interesse. Então, vamos começar com um olhar sobre a arte. Então, primeira aula de primeiro ano do ensino médio é tentar relembrar aí tudo que eles aprenderam durante o ensino fundamental, questionar alguns conceitos, elucidar algumas questões e partir para uma coisa mais conceitual, mais abstrata, mais simbólica. Então, vamos começar. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós, como uma cave. Há só uma janela fechada e todo mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Poemas em Conjuntos, Alberto Caeiro, pseudônimo de Fernando Pessoa. Então, nós começamos aí com esse trechinho. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. E lembrando aí que os alunos vão ter dúvidas sobre a palavra cave, que significa porão, adega, um lugar isolado, solitário. Demos continuidade. Aqui nós temos uma obra que não vou deixar claro sobre do que se trata, para que eles possam refletir. E aí, né? Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. E o que seria isso? Nós vemos algo que reconhecemos? Você tem alguma imagem que você reconhece aqui? E deixa eles falarem, eles vão buscar, né, formas figurativas nessa obra para representar, porém muitos deles já sabem que Kandinsky é um artista abstrato, então eles já vão falar que é uma obra abstrata e tudo mais, que é a obra Quadro Claro, Olhos sobre Tela, de 1913. Reduzindo um pouco essa obra e entrando no conceito da arte abstrata, é para lembrá-los de que nem sempre aquilo que a gente vê tem que representar o real e expressar aquilo que a gente vê, que a gente toca no mundo real. Muitas vezes as obras podem trabalhar ideias, sentimentos através de elementos formais, né, que a gente já conhece da arte, como cor, linha, forma, textura. Não precisa significar nada que nós podemos ver, desde que signifique ou não algo para nós, desde que tenha sido um momento de extravasação. Então fica aí essa discussão com os alunos que a arte abstrata ela é muito livre, ela permite muito, ela permite que você se expresse ou não, que você execute uma atividade motora, exercite sua coordenação motora grossa, fina, sem nenhum fim de retratar a realidade, porém com ou sem finalidade estética. Olha que loucura! Uma das formas de compreender esses caminhos escolhidos pelos artistas como um abstrato ou um figurativo é a gente poder conhecer um pouco da história da arte. Conhecendo a história da arte, a gente conhece aí, né, tudo que se passou para que essas obras ganhassem cada vez mais novos conceitos. E aí, logo de cara, nós temos essa obra do Pedro Américo, né, que é o Grito da Independência, o Grito do Ipiranga. E nós vamos observar aqui uma obra muito similar. Ai, meu Deus, olha como elas são parecidas, né? Lembrando que as histórias que acontecem durante os períodos e mudanças da humanidade, elas refletem no modo como os artistas se manifestam. Então, um artista se manifesta hoje de uma maneira muito diferente de um artista que se manifestava no século XVIII, no século XIX. Então, a gente está aqui comparando essas duas obras, Independência ou Morte, do Pedro Américo, e Batalha de Friedland, do Meissonier. As duas obras são muito, muito parecidas. Qual veio antes, qual veio depois,
já deixo claro para vocês que foi a Batalha de Friedland que foi feita antes, e a obra de Pedro Américo na sequência. E aí, muito parecidas, o que vocês acham? Vamos lá. Enfim, é plágio isso? A gente pode considerar plágio? O que seria a ideia de plágio na arte? Não é mesmo? Aqui em aula a gente está acostumado a fazer releituras, às vezes até mesmo reproduzir algumas determinadas obras de acordo com o nosso interesse. Nós estamos aprendendo a desenhar, a pintar, nós estamos aprendendo sobre o que é a arte, que a arte não é também só desenho e pintura, né? A arte está aí no teatro, está aí na música. A gente às vezes trabalha pintura e desenho por uma questão... vem sendo trabalhado assim há muito tempo, né? Mas fica aí o nosso questionamento. É plágio isso? Existe plágio na arte, gente? Enfim, aqui fala um pouquinho, né, que no século XIX os artistas eles mostravam a sua qualidade fazendo referências diretas aos pintores que eles mais admiravam. Então, por exemplo, quando você é um seguidor de um grande artista, você faz referência direta à obra dele. Hoje em dia seria considerado plágio, gente. Ai, que absurdo, né? Então quer dizer que na arte não há liberdade de você representar a obra de alguém que você admira também? Será que não? Será que pode? Hoje em dia as coisas se embaraçam muito em questões comerciais, né? Em direitos autorais, essa coisa toda que envolve dinheiro, meu bem. E aí a gente tem essa ideia de plágio na cara dos artistas hoje em dia, né? Bom, vamos dar continuidade. Só que não aconteceu apenas com Pedro Américo, tá? O que seria arte, né? Arte não é totalmente livre, ninguém sabe dizer exatamente o que é arte. Você pode, não pode se referenciar com algo que você admira. E aí, novamente, nós vemos aí um trechinho daquele lindo poema do Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, né? Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Reflitam a respeito dessa frase. Se não é, então, sobre poder ver as árvores, as flores, as obras de arte, é sobre o quê? É sobre questionar, é sobre ter uma reflexão crítica sobre aquilo que você viu, ou sobre aquilo que você fez, ou sobre aquilo que você pretende fazer. Então, refletir criticamente sobre algo que foi feito por um artista, ou foi feito por você, ou vai ser feito por você, é muito importante no estudo das artes. Aliás, o estudo das artes é usado para isso, né? Em grande parte, para desenvolver essa habilidade de reflexão crítica sobre aquilo que você vê no mundo. E então, e aí, será que é plágio? Será que é homenagem? Nunca vamos chegar a um consenso geral sobre isso, mas a questão é que ambas as obras são intelectualmente riquíssimas, historicamente importantes, elas representam aí acontecimentos históricos nos quais ainda não havia fotografia para representar e idealizam esses momentos históricos, cada uma à sua maneira, obviamente uma inspirada na outra ou roubada, chupinzada da outra, aí vai da interpretação de cada um, mas o reler arte e reinventar a roda, a mesma forma de arte, de certa forma, é tão valioso quanto criações completamente novas. Então fica aí essa indagação. O plágio na arte, né, é um problema, mas também é uma forma de se manifestar. E logo de cara nós temos aí o mais famoso retrato de todos os tempos, que é a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, e logo ao lado essa apropriação, digamos assim, plágio, apropriação, é apropriação mesmo, olha, ele pegou exatamente a obra do Da Vinci e colocou barba e bigode, gente. Esse é o Marcel Duchamp, um artista dadaísta, tá? Ele iniciou essa ideia de ready-made, que é o feito pronto, que é pegar objetos prontos do cotidiano, trazer para o museu como peças de arte. E ele pegou a Mona Lisa, que já existia, colocou barba e bigode,
uma sigla extremamente misteriosa e lançou como uma obra de arte de sua autoria. Não é um conteúdo que a gente ia estar falando o significado da sigla aí para uma criançada mais jovem, mas no primeiro ano do ensino médio eu acho engraçado eles descobrirem que o Marcel Duchamp é extremamente rebelde, é um artista muito rebelde acerca das convenções da sociedade, né? E essa sigla, dizem aí, né, que significa ela tem fogo no rabo. Ai, gente, que absurdo, né? E fica aí essa provocação do Marcel Duchamp se apropriando de uma obra que já existe, a Mona Lisa, fazendo a sua obra aí também inspirada, na verdade, chupinzada da original. Houveram diversos temas ao longo da história da arte, foram religiosos, mitológicos, históricos, retratos, pinturas de gênero, que eram pinturas do cotidiano das pessoas, ou pinturas alegóricas, que eram mais simbólicas, paisagem e natureza morta, e aqui a gente tem essa obra do Paul Cézanne, Natureza Morta com Garrafa e Cesta de Maçãs, óleo sobre tela de 1894, para exemplificar de leve, mas vamos mostrar aí mais algumas ao longo do tempo. Nós temos aí o Nascimento da Vênus, de Botticelli, uma obra também que foi muito apropriada, plagiada, não sei se esse é o termo, porque quando a gente reconhece automaticamente a original, a representação da original dentro daquela apropriação, como é que a gente vai considerar um plágio, né? Enfim, temos todas essas questões éticas envolvidas. Nascimento de Vênus, uma pintura mitológica. Temos aí a Moça com Brinco de Pérola, do Vermeer, né, que é um retrato, um dos mais famosos retratos, né, pois o brilho do brinco de pérola se assemelha ao brilho dos olhos dessa misteriosa mulher. Oh, sensacional! Na Lida do Dia a Dia, uma pintura de gênero do cotidiano de Jocelino Soares, pintor brasileiro, de 2004. Temos aqui também um abstrato totalmente, né? Ele é totalmente real, porém, quando se lê a legenda, quando se lê o título da obra, você consegue ter uma percepção sobre o que está acontecendo de fato nessa obra do Miró. Canção do Rouxinol à meia-noite e a chuva da manhã. Você encontra o Rouxinol, encontra a noite representada e a chuva da manhã. E a obra Azul do Céu, de Kandinsky, que já foi aquela questão do abstracionismo, mas é um abstracionismo até em partes figurativo. Você observa os elementos, você lembra de elementos da realidade, né? De figurativismo, porém, observando mais de perto, você reconhece que simplesmente são invenções abstratas, né? E aqui a obra Céu Azul, do Kandinsky, traz esses personagens ou elementos ou objetos, depende da sua interpretação, do seu repertório. Por exemplo, eu vejo aqui muitas criaturas, né, microscópicas, idealizadas por Kandinsky, mas tem gente que vai ver astronautas, tem gente que vai ver monstros, tem gente que vai ver formas geométricas, tem gente que não vai ver nada. E aqui nós temos alguns detalhes dessa obra lindíssima, riquíssima em cores e em formas, de Kandinsky. Temos Bell Rock Lighthouse, do William Turner. William Turner, o grande pintor dos mares. Inclusive, para quem gosta, né, ele foi homenageado no filme Piratas do Caribe. Para quem não gosta da obra, não considera exatamente muito bem a obra, eu falo cinematográfica, não considera muito bem uma homenagem, mas lembrando aí que William Turner, um pintor marítimo, ele trabalhava muito a questão da fúria dos mares, então ele misturava sentimento com elementos da natureza, ele é quase um introdutor do impressionismo aí no período romântico. Nossa Senhora, né? Vamos continuar. Nós temos os elementos visuais que são muito importantes, que foram vistos durante o ensino fundamental e provavelmente foram esquecidos por conta das outras disciplinas, português, matemática, um monte de coisa, mas vamos lembrar o que é importante para você fazer uma obra pictórica, né? Um desenho, uma pintura.
são os elementos formais da arte, que são o ponto, a linha, a forma, direção, tom, cor, textura, escala, espaço. E aí nós temos essa obra do Signar, que é pontilhista, vamos lembrar aí do pontilhismo, que é aquela técnica que trabalhava pequenos pontos de cores, nos quais à distância você conseguia ver a paisagem ou o que era retratado, e próximo ao quadro você não conseguia reconhecer. E ele também trabalhava a mistura das cores a partir do ponto de vista. Então o pontilhismo ele foi uma técnica desenvolvida para trabalhar a percepção óptica sobre as cores. E é muito interessante lembrar que houve esse momento na história e que esse momento da história, hoje, ele pode ser percebido quando nós vemos uma fotografia digital através dos seus pixels, da construção da imagem através da cor mínima, né? E de diversas cores juntas e muito pequenininhas formando grandes e imagens cheias de qualidade. Ernest Gombrich, somente o maior historiador de arte do século XX, ele teve uma frase polêmica aí que ele disse o seguinte: uma coisa que realmente não existe é aquilo a que se dá o nome de arte. Existem somente artistas. Uau, pesadíssimo, né? Então, a atividade para os alunos, depois dessa abertura da mente, essa lembrança de tudo que viram e também desses questionamentos, é o trecho do poema que iniciou aí a nossa aula de hoje. E o trecho é o seguinte: há só uma janela fechada e todo mundo lá fora, e um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Inspirados por esse trecho de Alberto Caeiro, eles vão trabalhar artisticamente tudo isso que nós vimos hoje através de ou desenho, ou pintura, ou recortes, né? Eles também podem trabalhar através de uma apresentação ou a criação de um novo texto ou poema. É interessante deixá-los livres, criar uma letra de música, eles trabalharem artisticamente essa frase a partir do que nós discutimos para apresentarem uns para os outros no final da aula ou na aula seguinte. E é isso, uma aula mais despretensiosa para primeiro ano do ensino médio, para relembrar questões importantes, discutir questões novas, porque agora eles são jovens adultos que têm esse fator do questionamento do cidadão crítico a se desenvolver. Então, espero que vocês tenham gostado. A próxima aula do primeiro ano do ensino médio será retrato e caricatura, tá? E vai trabalhar um pouco também a história da caricatura, que é muito divertida, é muito engraçada, vocês vão ver mais pra frente. Espero que vocês tenham gostado. Material utilizado nessa aula está disponível na descrição do vídeo com link para download. E é isso aí, muito obrigada, até a próxima e tchau, tchau!